Olá pessoal, meu nome é Otoniel, eu sou estagiário do curso de Geografia e a gente vai estudar um pouco sobre globalização e os blocos econômicos. O que seria a globalização? A globalização é a integração econômica mundial promovida pelo avanço das tecnologias e da comunicação. E assim, ao olhar para esse mapa, a gente percebe que toda a, toda a globalização ela está organizada em redes. Então, cada ponto luminoso desse são nós que sempre partem dos países de centro para os países emergentes e periféricos. Então, há toda uma organização da comunicação e do transportes que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Por isso que é interessante a gente entender a história, né? Como surgiu a globalização? Para alguns historiadores, a globalização ela tem início com as grandes navegações do século XV e XVI, então a gente vai ver aqui, né, a expansão comercial no século XV e XVI, principalmente pelos portugueses. Então, pelos portugueses, espanhóis, ingleses, ou seja, pelos países europeus, que, no nosso caso, aqui trazendo para o Brasil, né, a gente foi colonizado por Portugal, que veio para o Brasil, colonizou o nosso país, e a partir das colônias que foram instaladas aqui no Brasil, ele desenvolveu o seu comércio. Isso não foi só no Brasil, mas foi em várias partes do mundo. Então, isso já começa, né, a partir daí, a globalização com a abertura, né, ou pelo menos a abertura de comércio ao redor do mundo, né, na busca de novos mercados consumidores. Depois a gente vai ter a Revolução Industrial, né, que também vai ampliar e ela vai tornar ainda mais coeso, né, ainda mais, assim, esse processo ainda maior, a integração ainda vai ser maior econômica, né, com a Revolução Industrial no século XIX, mas nos dias atuais a gente está com a terceira Revolução Industrial, que por essa figura a gente percebe bem, né, que aí a gente vai ter uma diminuição de empregos, o uso de tecnologia avançada, da robótica. Então, todos esses elementos, eles contribuem para um desenvolvimento maior, né, das nações e para uma integração econômica maior a partir da atualidade. Então, a gente vai ver se intensificando ainda mais nos anos 90 com a nova ordem mundial, que vai causar, né, a internacionalização da economia, pela atuação de quê? Dos grandes grupos econômicos que agem mundialmente. Então, a gente vai ter esses capitalistas, ou essas grandes empresas que estão sediadas, a maioria delas, nos países desenvolvidos. Então, elas vão, com a excedente de capital que elas produziram, elas vão para todas as partes do mundo, como a gente está percebendo nessa imagem, e elas começam a produzir. E por que elas saem dos seus países de origem? Porque elas vão em busca de matéria-prima e também vão em busca de mão de obra barata. Por isso que elas vão e começam a produzir em vários países do mundo. Então, alguns países que tradicionalmente eram agrários, eles passam a se desenvolver industrialmente a partir da internacionalização da economia. Isso é um exemplo claro do Brasil. O Brasil também se desenvolveu, a sua indústria se desenvolveu a partir do capital de empresas transnacionais que vieram e investiram no Brasil. Então, e por que essas empresas então saem de seus países de origem e vão para os países emergentes e periféricos? Por conta do liberalismo econômico, que permite a abertura da economia desses estados nacionais e permite que eles venham e investam, né, o seu capital nesses países. Então, mas o que o liberalismo ele vai pregar? Ele vai pregar uma menor participação do Estado e uma maior participação ou tomada de decisão das empresas multinacionais ou transnacionais. Então, essas empresas é que vão estar no comando, é que elas vão dar os ditames da economia. Só que, quando a gente tira o Estado, ou a gente permite que o Estado ele não participe tanto assim das questões econômicas, você vai privilegiar grupos. Você vai privilegiar essas empresas em detrimento dos interesses da sociedade.
Nessa mesma esteira, a gente tem a criação dos blocos econômicos, que são um tipo de acordo onde as barreiras comerciais elas são reduzidas ou eliminadas. Então, a partir, né, do fim da União Soviética, a partir dos anos 90, houve a criação e o fortalecimento de muitos grupos econômicos, ou melhor, de blocos econômicos, né, que se uniram em associação para disputar ou para ir em busca de novos mercados consumidores. Então, a gente vai ter, né, a gente tem vários blocos, né, mas nessa imagem a gente vai ver os principais blocos que estão distribuídos pelo planeta, que é o NAFTA, né, na América do Norte, a gente vai ter o Mercosul aqui na América do Sul, a gente vai ter a Comunidade do Caribe na América Central, na Europa a gente vai ter a União Europeia, na APEC a gente vai ter a união entre a Ásia e o Pacífico, e os países que formam, né, que estão banhados pelo Oceano Pacífico, e a gente vai ter também a ASEAN, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático, que vai estar situado no Sudeste Asiático. A gente vai ter a SADC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, então esse bloco vai estar situado, né, na África. Lembrando que esses blocos, normalmente eles fazem essas associações com os países que estão próximos a ele, ou pelo menos que fazem parte, né, de uma mesma região geográfica. E a classificação? Os blocos econômicos eles vão se classificar em zonas de livre comércio, ou área de livre comércio, onde há diminuição ou a eliminação das tarifas, né, de comercialização entre países. Você vai ter como exemplo o NAFTA, você vai ter a União Aduaneira, que você vai ter essa diminuição ou completa eliminação das tarifas, só que você tem um diferencial, que é o quê? Que é uma tarifa externa comum para que os países do bloco, por exemplo, os países do Mercosul, o Brasil, possa comercializar com os países que não fazem parte do bloco. E a gente vai ter um mercado comum, que é assim, o estágio mais desenvolvido dos blocos econômicos, que a gente tem como exemplo a União Europeia, que você vai ter todas as características dos outros blocos, mais acrescida que a livre circulação de pessoas e de mercadoria entre os países do bloco. Na União Europeia você também vai ter a União Monetária, ou seja, o euro, e eles caminham para um governo também único, ou seja, que vai governar todo o bloco, toda a União Europeia. Mas também, né, a gente vai ter, além de todas essas configurações aí de países, de bloco, e por que a gente vai ter tudo isso, né? Por que os países eles se associam? Eles fazem isso para que eles possam concorrer no mercado internacional. Então, eles têm como ser mais competitivo no mercado internacional. Concluindo, então, a gente vai ter aqui essa cena do filme, né? Que Droga de Vida, que a gente assistiu. E esse filme, ele retrata muito bem a globalização, os blocos econômicos, em que esse homem, né, que é o Bolt, um grande capitalista, um bilionário, ele busca ao redor do mundo mercados para quê? Para poder investir o seu dinheiro, investir a sua fortuna e, a partir desse investimento, ele obter lucratividade e aumentar ainda mais, né, assim, a sua fortuna. Então, ele não se preocupa, né? A gente vê essa cena de um local aqui periférico, pobre, onde ele quer fazer uma limpeza, ou seja, ele quer destruir essa região e construir nela um centro empresarial, ou seja, a sede dos seus negócios, não se importando se ali existem pessoas carentes, necessitadas, não se importando com a história de vida das pessoas, ou seja, da sociedade. O que ele quer, de fato, é aumentar seus lucros, aumentar seus rendimentos. Por isso que cabe a nós uma pergunta: a globalização, ela é boa para quem? Será que ela é boa para a população mundial em geral? Ela é boa para um pequeno grupo, uma pequena parcela que estão no topo da pirâmide, ou seja, e desfruta de todo esse desenvolvimento para aumentar ainda mais a sua fortuna. Então, será que a globalização, será que ela tem causado a diminuição da diferença que há entre os mais ricos e os mais pobres? Será que ela tem diminuído essas questões aí
de riqueza, de pobreza, será que ela tem distribuído de forma igual a riqueza em todo mundo? É certo que não. O que a gente mais percebe é que os pobres continuam pobres, explorados, e os ricos, aqueles que têm acesso e têm condições de acesso ao capital, de aumentar sua fortuna, a gente percebe que eles ficam ficando ainda mais ricos. A gente percebe que há um abismo cada vez maior entre rico e pobre, que é proporcionado pela globalização, pelo capitalismo. Então é bom a gente ficar atento. É bom a gente entender o que está acontecendo à nossa volta, em que nem sempre a gente vai ter igualdade de condições de concorrer e de ter acesso aos bens, aos serviços, a toda essa onda, né, que a globalização prega, de melhoria de vida para todos. Mas isso não é para todos, isso é para alguns, ok?